Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Vocês acabaram de entrar no Fala Que Eu Leio 6. Antes de mais nada, se você não conhece o Fala Que Eu Leio, é um quadro que eu criei aqui no canal em 2021, onde eu convido amigos para aparecerem aqui e me indicarem 3 livros que eles acham que eu vou gostar e que eles com certeza gostaram. A gente vê o vídeo juntos, eu falo as minhas considerações e depois vocês veem as minhas experiências de leitura. Eu posso ler 1, 2 ou os 3 livros que eles indicaram. Tem vários vídeos aqui no canal já com esse quadro, se eu não me engano já são 5. Eu vou deixar a playlist marcada aqui no card, caso vocês queiram assistir, mas esse vídeo aqui é o Fala Que Eu Leio 6, com uma convidada muitíssimo especial, que é a Milena, ou Enevoada, caso vocês a conheçam pelo nome fictício. A Milena é uma pessoa maravilhosa, já conheço ela há alguns anos, a gente se conheceu pelo Bookstagram, mas agora ela também tem um canal no YouTube, assim, vídeos de qualidade. Gente, é só coisa boa que essa menina faz, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou deixar todas as redes sociais dela marcadas aqui na descrição pra vocês. Entrem e conheçam tanto o canal quanto o Instagram da Mi. Ela também tá presente em outras plataformas, tá? TikTok, Twitter, etc. Mas eu vou deixar as duas principais pra vocês conhecerem. E assim, gente, é uma amigona muito especial e ela não podia deixar de aparecer aqui nesse Fala Que Eu Leio 6, então por isso é que eu a convidei. E ela já fez o vídeo e eu vou assistir o vídeo dela aqui com vocês. Lembrando que eu não assisti o vídeo antes, eu não sei o que ela vai me indicar, então as minhas reações vão meio que ser ao vivo e eu não quero demorar muito nessa introdução, então vamos partir para o vídeo da Milena para ver o que é que ela me indicou para esse Fala Que Eu Leio. Olá pessoas, eu sou a Milena do canal Enevoada e eu estou aqui a convite da Paloma para indicar 3 livros que eu já li e gosto muito para ela ler. Primeiramente, Paloma, obrigada pelo convite, fico muito honrada porque eu adoro esse quadro, inclusive amo ver o que você acha dos livros. Tô com um pouco de medo? Tô com um pouco de medo. Eu sei que você falou pra eu evitar calhamaços e eu consegui evitar calhamaços, até porque eu não leio tantos calhamaços assim. Mas, sem mais enrolação, vamos aos livros, gente. Eu vi o Scooby Goodreads da Paloma e eu espero realmente que ela não tenha lido esse livro, porque eu não vi esse livro lá. Mas eu escolhi Menina Feita de Estrelas, da Ashley Herring Blake. E esse é um livro que eu li faz um tempo já, li assim que saiu, quando a Plataforma 21 publicou, e foi um livro que eu gostei muito. Ele tem alguns gatilhos, como assédio sexual, mas é um livro incrível, nossa, eu amei. E também é muito legal ver a questão da relação familiar nesse livro, e a questão também como é que a personagem vai se aceitando e vai se descobrindo aos poucos. É um livro que ele é um pouco melancólico, mas eu acredito que no final ele vai trazer grandes reflexões, sabe? E além dessa capa ser maravilhosa, né, gente? Mas é um livro que entrou, assim, pros meus favoritos, porque, nossa senhora, eu amo demais. O segundo livro que eu tenho aqui foi um dos favoritos de 2021, que é Uma União Extraordinária, da Alyssa Cole, que a Alyssa Cole, eu conheci a autora através desse livro aqui, e eu nunca tinha lido romance de época, e eu amei. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa do romance, mas a Alyssa Cole, meu anjo, se você não gosta de romance, a Alyssa Cole vai fazer você gostar. E aqui a gente acompanha a história da Ellie, que é uma ex-escravizada, só que ela volta pra essa vida, digamos assim, ela decide reivindicar aí da sua liberdade pra ajudar a da lealdade, então ela se infiltra numa casa pra pegar informações aí, só que ela acaba conhecendo um cara branco chamado Malcolm, que ela acha que ele, na verdade, é um vilão, mas na verdade ele tá ali do lado dela pra conseguir informações também. Ele tá infiltrado e obviamente que ele é branco, né, que, gente, ele não vai ser escravo, óbvio, ele vai entrar pela porta da frente, vai fingir ali ser um homem da nobreza, entendeu? Então a gente vai acompanhar esses dois personagens tentando coletar essas informações, mas ao mesmo tempo vai ter um romancezinho ali, e eu gosto muito desse livro, principalmente porque a Alyssa coloca muito das questões da mulher negra aqui, de como ela se sente se relacionando com um homem branco e como esses homens não entendem muito das dores, sabe? Então ela coloca muito da protagonista aqui, além de ter esse suspense e esse romance maravilhoso. Gente, as cenas aqui, hot, são absolutamente tudo. A Alyssa Cole serviu, como sempre. E o último que eu tenho pra indicar é um conto, na verdade, da Gil Pereira, que se chama A Primogênita, tá no Kindle Unlimited. E é maravilhoso, é incrível, perfeito. Quem me acompanha no Enevoada sabe que eu panfleto direto esse conto, porque nada acima de A Primogênita, entendeu? Nessa história a gente vai acompanhar uma protagonista que é a princesa de Ajax, e ela, na verdade, foi dada para outro reino para servir de como símbolo de paz, sabe? E isso é extremamente problemático, obviamente. Mas ela vai ter que aprender a lidar com essa nova realidade, entendeu?
e com as habilidades dela também para poder sobreviver nesse reino extremamente violento e problemático. Só que coisinhas inesperadas vão começar a acontecer aí, principalmente quando o irmão dela se infiltra nesse reino para salvá-la. Coisas vão acontecer. É um conto curto, eu não quero dar spoiler, só leia, pelo amor de Deus, é perfeito. E eu espero muito que você goste das leituras, Paloma. Eu sei que a gente tem um gosto meio parecido e eu não sei se você lê muito romance, eu acredito que não vejo muitos romances nas suas leituras, mas eu espero muito que você goste, e se você não gostar também, tudo bem. Mas eu espero que você goste. É isso, gente. Um beijo. Obrigada, Pá, pelo convite. Tchau. Gente, eu adoro quando as pessoas fazem o vídeo mostrando exatamente quem elas são, porque vocês conseguem ter uma ideia de como é a personalidade das pessoas. E a Mi é assim, gente. Ela é assim o tempo todo. Fofíssima, maravilhosa. E Mi, muito, muito obrigada por você topar participar desse quadro. Eu acho que, assim, no fundo, as pessoas às vezes têm um certo medo de participar de quadros em outros canais. Eu digo por experiência própria, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer ou como as pessoas vão te receber. Então eu agradeço muito quem topa participar desse quadro. Milena, muito obrigada, você é incrível, amei as indicações e agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma. A primeira indicação da minha, então, foi Menina Feita de Estrelas. Eu vou ficar um pouquinho pra cá pra eu colocar a capa aqui pra vocês. Esse livro saiu pela plataforma 21, eu lembro de ver o livro sendo lançado, mas desde essa época eu não tive muito interesse na leitura porque ele é completamente fora da minha zona de conforto. A minha zona de conforto, pra quem não me conhece, é livros felizes. Essa é a minha zona de conforto. E esse livro foge um pouco disso justamente por conta dos gatilhos que ele tem, que a Mia até falou, como abuso sexual. Então assim, eu sei que vai ser uma leitura difícil, mas eu acho que eu estou mais preparada psicologicamente neste momento do que eu estava quando ele foi lançado. Eu estou animada para ler esse livro e eu espero muito gostar. A segunda indicação foi Uma União Extraordinária, né, da Alyssa Cole. Eu conheci essa autora, assim, eu ouvi falar sobre essa autora justamente pela Milena e eu fiquei com bastante vontade de ler, porque eu leio sim romances, mas eu não falo aqui no canal e eu não marco no Scoob ou no Goodreads, etc. Mas eu não leio muitos romances de época. É uma coisa muito difícil de eu pegar. Agora que eu tô meio que pegando esses livros, porque eu acho que, sei lá, eu não sei por que eu não peguei antes, assim, porque eu gosto muito desse slow burn que naturalmente vem dos romances de época. Então eu tô bem animada pra ler esse, fora que existem outros assuntos, né, sendo abordados nesse livro, como ela mesma falou, o fato da nossa protagonista ser uma mulher fingindo ser escravizada. Então assim, gente, eu sinto que esse livro também vai ser um pouco tenso, justamente por causa desses assuntos, mas eu estou animada porque é um romance. E enfim, né, gente, eu acho que tem muito mais nessa história do que os olhos podem ver, assim, pela capa e tal, sabe? Então, adorei também a segunda indicação dela e com certeza vou tentar ler. E a terceira indicação foi um conto nacional, A Primogênita, né, se eu não me engano, e eu não leio muitos contos nacionais, assim, eu sempre pego esses contos no final do ano, que é quando eu estou mais tranquila nas leituras. Eu tenho vários contos parados no meu Kindle, mas eu quero muito ler mais, e esse com certeza é uma boa indicação, porque pelo que ela falou, é uma coisa assim, diferente do que eu tô acostumada com relação aos contos que eu já li, não é algo contemporâneo, mas eu sinto que vai ser um pouco diferente em relação aos gêneros que eu tô acostumada a ler de contos nacionais. Esse eu não posso falar muito, porque realmente não sei o que vai acontecer, mas acho que todas as indicações foram ótimas indicações, muito bem pensadas, e eu espero real, gente, gostar muito dessas leituras. Eu não vou enrolar mais vocês, já comentei, a gente já viu o vídeo dela, e agora, a partir de agora, né, neste vídeo, vocês vão ver as experiências de leitura que eu vou ter com relação a esses livros. Não sei se eu vou ler 1, 2 ou 3, mas enfim. Fiquem com a minha experiência de leitura das indicações da Milena.
Olá pessoal, estou de volta para conversar com vocês nesse vídeo sobre a primeira leitura que eu consegui finalizar. Bem rapidinho eu vou conversar com vocês porque foi o conto que a Mi me indicou, A Primogênita, e eu gostei bastante. Aproveitei que eu tô com a assinatura do Kindle Unlimited, já peguei ele pra ler e foi bem rapidinho, assim, foi umas 40 páginas e foi, assim, muito rápido de ler, sabe? Porque eu tava tão entretida que passou voando o tempo. E eu vim aqui conversar com vocês sobre esse conto porque eu acho que vale a pena vocês lerem também. Então esse conto vai narrar aí a história da nossa protagonista, que é uma princesa de um reino, só que ela é dada em casamento aí como uma forma de aliança com outro reino para impedir uma guerra. Então ela é meio que a aliança entre esses dois reinos. E nesse conto nós vamos acompanhar aí uma breve parte da vida dela, como se fosse assim, uma noite, 2 noites, sabe, de acontecimentos da sua vida. Ela já está nesse reino novo onde ela pretende casar com o rei, ser uma terceira esposa, eu acho que é a terceira esposa que ela vai ser. E ela tem que lutar assim contra tudo que ela conhece, contra tudo que ela é, porque é um reino completamente oposto do seu. Só que coisas acabam acontecendo aí durante essa noite relacionadas com a sua família e a gente descobre que a nossa protagonista na verdade não é quem a gente pensava. E é isso que eu consigo falar pra vocês desse conto sem dar qualquer spoiler. É um conto assim super rapidinho, super fluido, que tem uma narrativa muito boa e tem uma construção de mundo muito boa também. Eu sempre fico prestando atenção na capacidade do autor de criar um mundo e de criar uma narrativa em poucas páginas, porque é uma tarefa muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Eu acho que mais difícil do que você escrever um livro é você escrever um conto de fantasia, que no caso esse é, onde você consiga explicar as coisas de modo coeso, sabe, em poucas páginas. E esse com certeza funcionou. Eu não dei uma nota pra ele, mas assim, eu não tenho nada que reclamar, sabe? Eu não tenho nada que criticar nele, então eu acredito que seja 5 estrelas, porque eu não tinha pensado nisso ainda, mas não tenho críticas pra fazer pra vocês. Gostaria de ler um livro sobre essa história, eu acho que a autora tem muito potencial de desenvolver essa história para algo mais. Essa parte que ela escreveu foi ótima, foi uma parte perfeitamente escolhida para ser um bom conto, não sei se vocês me entendem. Então mesmo que ela escrevesse um livro, eu acho que a parte que ela pegou para ser um conto foi perfeita, sabe, porque a gente tava precisando. Então eu super recomendo esse conto para vocês. A Mi já começou acertando porque eu realmente gostei desse conto, ela me indicou e ela meio que já sabia o meu gosto, eu acho, porque ela já tinha assim noção de que eu ia gostar, já que é uma fantasia e tem assim a força feminina envolvendo toda essa história. Eu vi que são vários contos, esse é o primeiro de outros contos, assim, uma série de outros autores, sabe? Cada autor escreveu uma coisa, eu acho que é isso. Eu não sei se eu vou ler os outros contos agora, mas pelo menos esse está lido e eu tô muito feliz de ter começado esse Fala Que Eu Leio com um conto muito bom e com uma experiência muito positiva. Então é isso, gente, que eu consigo falar pra vocês sobre A Primogênita, mas eu super recomendo que vocês leiam, caso vocês queiram ler um conto rapidinho de fantasia nacional. E é isso, Mi, você já começou acertando, então estou com expectativas para os próximos. Eu já vi aqui na Storytel que tem o livro da Alyssa Cole, então eu vou ouvir esse livro, e o outro, que é Menina Feita de Estrelas, eu ainda preciso comprar. A gente vai se resolvendo, então é isso, essa é a minha atualização e a gente se vê numa próxima. Oi, gente! Estou de volta para comentar com vocês sobre o segundo livro que eu li para o Fala Que Eu Leio 6, que foi Menina Feita de Estrelas, como vocês já puderam ver. Então assim, né, gente? Eu sofri tanto com esse livro, mas tanto, que eu vim explicar pra vocês porque ele me fez sofrer tanto. Basicamente isso. Eu peguei esse livro pra ler ontem, próximo da hora do almoço, acho que foi, sei lá, 1h da tarde mais ou menos, e quando deu 4h30 eu tinha finalizado essa leitura. Eu simplesmente não consegui parar de ler esse livro. Gente, sério, eu não consegui
parar de ler esse livro. Ele me fez sofrer, assim, terrivelmente. Eu chorei do início ao fim e eu não conseguia parar de ler ao mesmo tempo. Saí da minha zona de conforto, sofri, sabe? Levei um socão no estômago, mas eu não conseguia parar de ler. Menina Feita de Estrelas vai contar a história da Mara. Ela é a nossa protagonista e é quem vai narrar a história. Estou falando isso porque a Mara é gêmea, então ela é gêmea do seu irmão Owen. Os dois são muito conectados porque, além deles serem irmãos gêmeos, eles são do signo de Gêmeos, eles têm uma ligação com a constelação de Gêmeos, por isso é que ela é feita de estrelas. Eles têm uma conexão muito profunda entre eles, assim, sabe? Eles sempre foram muito próximos, eles são super conectados e eles vão pra essa escola de música, eles são muito artísticos e tal, só que eles têm personalidades diferentes. O Owen é aquele cara um pouco mais arrogante, né, um pouco mais popular, e a Mara é essa pessoa um pouco mais quieta, mais tranquila. Uma noite eles acabam indo pra essa festa, o Owen fica lá com a turminha dele, encontra a namorada dele, a Hannah, e a Mara fica um pouco na festa, mas ela não é muito disso, sabe? Ela não gosta muito de festa assim, e ela acabou de terminar um relacionamento com a Charlie, que era a namorada dela. Ela não tá no clima, basicamente, então ela vai embora mais cedo, né? No dia seguinte ela acorda, tá tudo certo, só que o clima da escola dela tá meio esquisito. Quando ela chega na escola, ela percebe que alguma coisa aconteceu. Ela não teve contato com ninguém da família dela, ela acordou, foi pra escola e o clima tá pesado. Ela acaba sabendo que a Hannah, namorada do seu irmão Owen, acaba acusando o seu irmão de estupro durante a festa que a Mara foi embora mais cedo. E é aí que ela vê a vida dela virar de cabeça pra baixo, porque ela está no meio dessa situação onde o seu irmão está sendo acusado de ser um estuprador e a namorada dele, que é a vítima, também é amiga da Mara. A Hannah é uma das melhores amigas da Mara, então ela tá meio que nessa situação que ela não sabe o que pensar, ela não sabe exatamente o que aconteceu e ela tá sofrendo porque é o irmão dela contra a melhor amiga dela. É isso o que esse livro vai abordar. É um livro muito, muito forte. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês aqui nesse vídeo é que é um livro que tem muitos gatilhos. Gatilhos de estupro, gatilhos de assédio sexual. As cenas são descritivas, nós vemos exatamente o que aconteceu em várias situações, então cuidado se você tem gatilho com isso, porque é um livro muito forte e explícito. Não quero assustar vocês, mas eu também não quero ser responsável por desencadear algo mais caso vocês tenham gatilho com esses assuntos, tá? Então estejam avisados, vão com calma, porque é um livro forte. E a gente vai acompanhar então a Mara no meio dessa situação toda, o fato de que ela não sabe se o irmão dela é um estuprador, ao mesmo tempo em que ela quer apoiar a amiga dela, porque a Mara é uma feminista, ela quer apoiar a vítima, ela conhece essa situação, só que é o irmão dela, sabe? É uma pessoa que ela ama, que ela sempre amou, que ela tem contato todo dia, ela mora com essa pessoa, eles têm uma conexão super profunda, então a gente vê a Mara tendo que lidar com tudo isso. Vamos aos motivos do porquê eu amei esse livro, porque eu acho que eu vou conseguir organizar minhas ideias um pouco melhor. Eu não tô conseguindo falar muito bem sobre ele, tá? Então, enfim. Ponto número 1. Eu gostei muito da Mara. Eu acho que a autora, ao escrever essa história e ao colocar a Mara como protagonista, teve uma ideia muito brilhante. Histórias assim, que abordam esses temas complicados ou essas situações de onde um crime de estupro acontece, ou um abuso, ou um assédio, não é sempre, mas a maioria das histórias abordam o lado da vítima. A pessoa que narra a história é quem sofreu o crime. Nesse caso, nós temos a visão da Mara, que é uma pessoa que não está diretamente ligada com o crime. Ela é uma pessoa que está de fora da situação, mas ela está incrivelmente envolvida com isso. O irmão dela é o acusado e a melhor amiga dela é a vítima. Então foi muito interessante ver a visão de uma pessoa que não está diretamente ligada com isso, mas que ainda está ligada com isso. O fato de que tudo que acontece afeta a Mara de forma direta, porque além de tudo que tá acontecendo e dela ter que enfrentar o fato dela não exatamente conhecer o irmão dela, ela ainda tem que enfrentar o fato de como a família dela está lidando com isso, os seus pais no caso, como que a melhor amiga dela está lidando com isso, como que a escola vai lidar com ela e com a sua família, como que ela está lidando com as próprias situações que ela passou, sabe? Situações passadas que ela ainda não resolveu dentro de si. Então foi muito, muito interessante mesmo ver a visão de uma pessoa que não está diretamente ligada com o crime. Eu gostei muito. E eu acho que a Mara, ela tem certos pensamentos e ela começa a se resolver, sabe? Umas coisas que não estavam resolvidas e é tudo muito emocionante, assim. A autora, ela coloca muita, muita emoção na narrativa da Mara. E a gente
gente entende que é porque ela tá extravasando, sabe? Ela chegou num ponto onde ela não consegue mais viver se ela não extravasar tudo que tá dentro dela. Então eu achei muito lindo, eu acho que a autora colocou muita emoção nisso, sem ser de nenhuma forma desrespeitosa ou de romantizar a situação, tá? Que eu acho que é importante. Eu não achei que nada no livro foi romantizado, eu gostei muito mesmo de como ela descreveu tudo. Como eu falei, nós temos as cenas explícitas, mas eu acho que ela escreveu assim, com muito respeito. Mesmo que seja muito, muito cruel, eu acho que ela fez com muito respeito. Segundo ponto que eu gostei, a gente não vê 880 na história. A gente não vê o lado da vítima, o lado do agressor, nós não vemos o lado da Mara, é todo mundo misturado ali. A gente entende o lado de todo mundo, tanto o lado do agressor, quanto o lado da vítima, quanto o lado da Mara, quanto da família dela, quanto dos amigos da escola. A gente vai entendendo o que cada pessoa sentiu sobre o que aconteceu, mesmo que a Mara seja a pessoa narrando. Mesmo que seja na visão da Mara, a gente consegue ter uma ideia do que cada pessoa tá sentindo. E eu achei isso muito bem feito, porque eu acho que nesse tipo de situação, geralmente a gente vê ou preto ou branco. E nesse caso é meio que tudo cinza, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas enfim, gostei bastante. Terceiro ponto que eu gostei desse livro. Quando a agressão acontece, o Owen e a namorada já estão num relacionamento. E eles já tinham relações antes disso acontecer. E pra mim, isso foi magnífico da autora abordar. Porque a maioria dos livros que abordam esse assunto que eu já li, não existia uma relação tão profunda entre a vítima e o agressor. E nesse caso a gente percebe que tudo aconteceu dentro de um relacionamento. Eles já se conheciam, eles já tinham um relacionamento, não só isso, como eles já dormiam juntos, mas nesse caso, nessa noite e nessa situação específica, foi uma agressão da parte dele. Gente, sério, eu achei isso tão relevante que vocês não têm ideia. Eu até comentei com a Milena, né, depois que eu terminei de ler esse livro, gente, eu tava sofrendo tanto, que eu fui conversar com a Milena pra desabafar. Esse foi um dos primeiros pontos que eu conversei com ela, porque pra mim isso foi muito relevante mesmo. O fato da autora abordar essa questão dentro de um relacionamento, que não é uma coisa que a gente vê muito, e a gente sabe que acontece. O próximo e último ponto eu acho que eu vou falar pra vocês que eu gostei, pra não estragar a experiência de vocês. Apesar de toda essa situação horrível estar acontecendo, o relacionamento sáfico da Mara, dela com a Charlie, em nenhum momento foi um obstáculo. Em nenhum momento ela lidou com isso de forma ruim, sabe? Em nenhum momento isso foi um problema. E eu não sei se isso é normal, tá? Normal nos livros onde existe um relacionamento sáfico, porque sempre tem um obstáculo. Um livro tornou a relação entre duas mulheres um porto seguro. As duas têm problemas, as duas estão passando por situações difíceis, mas elas se amam e elas estão ali pra apoiar uma outra. Então o relacionamento das duas em nenhum momento foi um problema, um obstáculo ou uma coisa ruim. Foi o ponto de equilíbrio do livro. Isso é incrível, porque eu acho que muitas vezes a gente não percebe que a gente não vê isso. Tão fofo, sabe, gente? Foi o equilíbrio que a gente precisava pra lidar com uma história tão pesada. Ao mesmo tempo que a gente tem assuntos pesados e situações e cenas pesadas, a gente tem o relacionamento das duas, que é tipo um negócio que acalenta o coração, sabe? Então eu gostei muito desse ser o ponto de equilíbrio da autora. Basicamente, eu achei esse livro muito equilibrado. Eu achei esse livro muito sofredor, porque todos os capítulos a gente vê a dor das pessoas. Todos os capítulos a gente vê a dor da Mara. Eu chorei em todos os capítulos desse livro. As pessoas choravam no livro, eu chorava aqui fora. As pessoas riam no livro, eu chorava aqui fora. As pessoas gritavam no livro, eu chorava aqui fora. Basicamente foi assim, um misto de emoções. Eu cheguei à conclusão de que é isso que me tira da minha zona de conforto. Eu falo pra vocês que a minha zona de conforto é livros felizes, mas eu descobri com esse livro que a minha zona de conforto é livros que não me façam sentir tanto. Livros que me fazem sentir muito, que geralmente são os dramas, né? Não só esse, como outros livros. Sabe, sentir muita coisa e ficar com o coração cheio e com a cabeça cheia e ter esse, sabe, essa montanha russa de emoções. Esses são os livros que me tiram da minha zona de conforto, porque eles me fazem enfrentar muitas coisas numa mesma história, sabe? Num período muito curto de tempo. Então, é isso que dificulta a minha leitura. Mas eu amei esse livro, 5 estrelas com certeza, maravilhoso. Recomendo muitíssimo pra vocês, lembrando dos gatilhos dele. Se vocês não têm problemas com isso, né, se vocês não têm gatilhos com esses assuntos, leiam. Esse assunto em específico não me faz muito bem, ele sempre me faz sofrer um pouco mais do que outras coisas e outros assuntos que eu já li, mas ainda assim, eu aguentei, sofri, mas aguentei. E eu estou aqui pra recomendar esse livro pra vocês. A Milena acertou muito mesmo. Eu tô muito feliz dela ter colocado esse livro na lista, porque se não fosse por ela,
ela, eu nunca teria pego esse livro. E eu falo assim, com convicção pra vocês, que eu não teria pego esse livro se não fosse ela. Porque, como eu falei, ele estava fora da minha zona de conforto e eu nunca teria enfrentado essa situação sozinha. E foi tão rápido. Gente, sério, esse livro tira qualquer pessoa da ressaca, juro. Se você tá de ressaca, pega esse livro pra ler que você não vai conseguir parar. E você com certeza vai sair da ressaca. Mas enfim, essa é a minha breve opinião sobre Menina Feita de Estrelas. Eu com certeza vou falar mais desse livro aqui no canal, vou falar em outras listas de leitura, indicações de leitura. Ele com certeza vai aparecer mais vezes aqui, mas dessa vez eu acho que essa breve opinião já deu pra vocês terem ideia do que é que eu gostei, do que é que eu não gostei no livro, que não foi absolutamente nada. Leiam Menina Feita de Estrelas, e essa foi a minha segunda experiência do Fala Que Eu Leio. O terceiro livro, que é Uma União Extraordinária, eu já comecei a ouvir, na verdade, eu tô pegando ele pelo Storytel, então eu acho que eu já ouvi 2 ou 3 capítulos, espero terminar logo, né, em breve, porque é um livro um pouco mais leve, então acredito que eu consiga pegar ele um pouco mais rápido. Não que ele não seja pesado, tá, gente? Porque ele já saquei isso logo nos primeiros capítulos, mas eu acho que ele vai ser um pouco mais leve do que esse que eu já li. É isso, gente, essa é minha opinião de Menina Feita de Estrelas. Já lemos A Primogênita e agora só falta a nossa última experiência do Fala Que Eu Leio 6, que é Uma União Extraordinária e que vocês podem conferir agora. Oi, gente, estou de volta com a última opinião desse Fala Que Eu Leio 6. Eu consegui finalizar Uma União Extraordinária e vim comentar um pouquinho sobre esse livro com vocês. Lembrando que tá um super calor e eu vou ter que deixar o ventilador ligado, então o áudio talvez não esteja tão bom pra vocês, mas então, vamos comentar um pouco sobre esse livro que eu acabei de finalizar. Como eu falei pra vocês, eu peguei no Storytel, então eu ouvi esse livro em inglês, não tem a edição em português lá, mas o inglês tá bem facinho de entender. Eu até ouvi numa velocidade um pouco maior, como vocês puderam ver pelos vídeos que eu coloquei, mas deu super certo e eu acabei lendo esse livro em alguns dias. Eu não sou tão produtiva em ouvir livros quanto em ler livros, mas deu tudo certo e eu finalizei em alguns dias e eu gostei bastante dessa história, mas eu vim comentar um pouquinho com vocês porque eu não amei de todo o meu coração. Esse livro vai contar então a história da Elle, é uma mulher negra vivendo nos Estados Unidos na época da Guerra Civil Americana, uma guerra mais ou menos entre os estados do norte e os estados do sul, e um dos assuntos que estavam envolvidos nessa guerra era o fato de os estados do sul acharem que a escravidão deveria continuar e os estados do norte acharem que a escravidão deveria acabar. É claro que não era super dividido e tem muito mais coisa nessa história do que eu tô falando aqui pra vocês, mas é só pra situar vocês que é um romance de época com uma fachada meio histórica e a gente vai acompanhar a Elle, que é uma mulher negra no meio disso tudo, só que ela trabalha pra União, que é como se fosse uma organização que luta pelos direitos dos escravizados, só que a Elle, ela trabalha como espiã, então ela se infiltra numa casa nos estados do sul, e é uma casa de um oficial, é uma casa com pessoas importantes, e ela se infiltra nessa casa como uma mulher escravizada pra meio que reunir informações que podem ajudar a causa. E nessa que ela entra nessa casa, ela acaba conhecendo um homem branco, que é o Malcolm, tem uma coisa diferente nele, e ela acaba descobrindo que ele também é um espião da mesma organização que ela, só que a diferença é que ele é um homem branco fingindo ser um oficial, então eles estão em lados opostos da casa, sabe, nessa dinâmica da casa, mas ao mesmo tempo eles têm o mesmo objetivo, que é meio que juntar informações para ajudar a causa do norte, né, e para ganhar essa guerra e para as coisas finalmente mudarem. E é claro que é um romance, assim como a Milena já falou lá no vídeo dela, esse é um romance, eles acabam se apaixonando, e é isso, gente, basicamente o que o livro vai contar. Como eu falei pra vocês, eu não amei de todo o meu coração,
eu acho que o meu comentário vai ser muito breve, porque romances eu nunca tenho muito o que criticar, sabe? Porque eles seguem, né, meio que uma receita. Eu gostei desse livro porque ele aborda essa parte histórica que é muito interessante, e mais do que isso, é um problema social que a gente tem dentro da literatura contemporânea, que é o fato da gente não ver pessoas escravizadas em livros de época. Não estou falando que isso é uma regra, eu estou apenas observando, estou apenas citando o fato de que a maioria dos livros de época, de romances de época, não mostram pessoas escravizadas e não abordam essa questão, porque é uma questão complicadíssima de você abordar, porque você pode falar alguma besteira, mas eu também não acho que isso deva ser escondido do jeito que é, tá? Entre aspas. Eu acho que mais autoras deveriam abordar essa questão, porque foi uma coisa que aconteceu, está na história, e não adianta você não falar sobre, porque isso não vai mudar absolutamente nada. Aliás, isso não vai ajudar absolutamente nada, porque você não vai trazer os olhos do leitor para esse assunto que é tão importante. Então eu acho que esse é um dos livros que foge do padrão, primeiro porque é de uma autora negra, segundo porque é uma protagonista negra, uma mulher negra escravizada, se passando por uma mulher escravizada, que tem muitos pensamentos sobre a causa, que tem muitas observações sobre os comportamentos das pessoas ao redor dela. Então assim, mesmo que não fosse um romance, esse livro já seria importante por si, porque é um livro que quebra padrões que estão estabelecidos há muito tempo na parte do romance de época. Eu adorei esse livro por conta disso. Segundo, eu adorei a protagonista, eu acho que ela é uma mulher muito forte, assim, muito forte mesmo, ela é super corajosa. Tem mais coisas envolvidas na vida dela, tá? Eu não vou comentar pra não estragar a experiência de vocês, caso vocês queiram ler. Não só isso, como eu acabei de falar pra vocês, ela traz muitas observações e críticas sobre comportamentos que ela vê ao redor dela, e eu acho isso interessantíssimo, porque deu uma profundidade pra personagem, e também o fato dela se apaixonar por um homem branco. Isso é uma coisa que ela sempre questiona, assim, durante a história, ela vai meio que quebrando barreiras que ela tem dentro dela, que foram construídas pra que ela se protegesse, construídas com razão. Então, pra mim, a Elle foi incrível como protagonista. O que eu não exatamente amei e que me decepcionou um pouquinho nesse livro foi com relação ao personagem masculino, ao Malcolm. Ele foi um personagem muito raso. Eu gostaria de ter visto mais coisa dele, porque ele é um homem branco se apaixonando por uma mulher negra na situação que está. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o fato da autora não focar no homem branco, porque, obviamente, esse não é o objetivo do livro. Então, assim, a parte em que eu me decepcionei é exatamente a parte que faz o livro ser bom, que é o fato dela focar na mulher negra e não no homem branco. Porque se ela focasse no homem branco, meio que ia tirar todo o objetivo da história no sentido de crítica social. Eu entendo o fato dele ser raso, entre aspas, e da autora não exatamente desenvolver a personalidade dele, mas eu ainda assim acho que esse livro foi muito rápido pro meu gosto. Eu sou aquela leitora de romance que gosta de slow burn. Eu gosto que a chama arda devagar e que as coisas queimem lentamente. E eu ainda acho que esse livro foi um pouquinho rápido demais pra mim. Mas ao mesmo tempo, gente, os pontos positivos dessa história com certeza ficam acima dos pontos negativos, sabe? Então eu recomendo muitíssimo essa história pra vocês. Acho que vale muito a pena se vocês são leitores de romance de época, leitores de romance histórico também, porque eu acho que entra nessa questão dela abordar fatos na história. Eu acho que é muito interessante e vocês não podem deixar de ler esse livro se vocês são esse tipo de leitor que gosta de livros de romance, porque, como eu falei, são padrões que precisam ser quebrados e são autoras que a gente tem que dar espaço dentro desse gênero. Eu acho que a última experiência do Fala Que Eu Leio foi super positiva. Eu demorei um pouquinho pra ler o audiolivro, porque, eu não sou tão produtiva quanto eu falei pra vocês. Essas questões que eu acabei de falar pra vocês meio que deixaram a minha leitura um pouquinho mais lenta, sabe? Eu não tinha tanto incentivo assim pra pegar, mas enfim, pontos positivos estão acima dos pontos negativos. E por último, né, eu queria fazer um comentário sobre esse vídeo no geral, porque eu já estou suando, vocês não estão vendo, mas eu tô assim, gente, caindo suor aqui do lado, escorrendo em mim. Eu queria comentar um pouquinho sobre as escolhas da Mi, né, e sobre o gosto literário dela no geral. É meio complicado falar do Fala Que Eu Leio, porque eu sinto que as pessoas escolhem livros que elas acham que eu vou gostar, então elas meio que adaptam o gosto delas pra caber no meu. Então por isso é que eu não posso ser assim 100% exata, sabe, nos meus comentários sobre o gosto das pessoas, mas eu sinto que com essas 3 leituras que eu fiz, o gosto da Milena é aquele exatamente que está fora da minha zona de conforto. Leituras que te trazem emoção e leituras que te trazem questionamentos. Eu sinto que a Mi é essa pessoa que gosta dessa questão um pouco mais dramática, que gosta de ter coisas pra ela pensar, pra ela questionar, coisas que enriquecem as histórias, sabe? E eu concordo com ela, acho que esses livros são incríveis. Eu adorei todas as indicações
Nossa, foi 100% de aprovação esse vídeo. Tivemos o conto A Primogênita, um conto nacional incrível de fantasia. Tivemos Menina Feita de Estrelas, que eu não vou nem comentar porque eu ainda não superei esse livro. E claro, nós temos Uma União Extraordinária, que é um romance de época barra histórico que vocês precisam ler, porque eu super recomendo também. Milena Enevoada, muito obrigada por você topar participar desse vídeo. Foi incrível ler as suas indicações. Eu gostei muitíssimo e agradeço a coragem de você aparecer por aqui. Eu sei que é meio complicado a gente aceitar convites de outras pessoas, mas você, assim, teve 100% de sucesso, maravilhosa, incrível. Vocês que não conhecem a Milena, ou vocês não conhecem o canal dela, eu vou deixar tudo marcado aqui na descrição. Entra lá, conheçam os vídeos. A Mi tá soltando um monte de vídeo muito bom. Ela tem um gosto um pouquinho diferente do meu, então coisas que eu não vou falar aqui, ela fala no canal dela, então vale muito a pena vocês conferirem. Esse vídeo ficou um pouco diferente, porque entre o dia que a Mi me mandou o vídeo dela e hoje, que eu estou gravando o último vídeo desse vídeo inteiro, foram quase 2 meses. Sim, eu dei uma demorada aí pra fazer, mas eu decidi meio que aumentar um pouquinho o período entre os vídeos do Fala Que Eu Leio, porque eu acho que vai ficar mais tranquilo pra mim e pra vocês também. É muita coisa pra ler, muita coisa pra editar, e eu quero, assim, deixar tudo o melhor possível, sabe? Então por isso é que demorou um pouco pra sair, mas no final saiu. E agora o próximo Fala Que Eu Leio, sabe-se lá quando vai ser, não sei quem vai ser o nosso convidado ainda, mas espero que vocês fiquem aqui comigo pra vocês não perderem o próximo Fala Que Eu Leio. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve aqui no canal justamente pra você não perder nada do que vai vir, inclusive os Fala Que Eu Leio que ainda vão vir esse ano. E agora eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!